nós vamos começar partindo diretamente para a unidade 1, e a unidade 1 se refere aos fundamentos, a um histórico. Para a gente falar de organização, sistemas e métodos, a gente precisa falar dos fundamentos, do histórico da própria administração ou das organizações como um todo, né? Então, nos fundamentos da administração, a gente precisa falar de produção inicialmente, que produzir industrialmente bens, serviços, era baseado em diferentes fundamentações ou em diferenças fundamentais na forma artesanal. Posteriormente, organizar a produção em processos passou a ser uma necessidade. A gente sabe que a partir da produção desses bens, inicialmente, passa a se organizar essa produção quando a gente começa a falar das organizações, comunidades produtivas. As tecnologias industriais forçaram a padronização da produção e não mais como na produção artesanal, todo dia de uma forma diferente. Então, a partir do momento que nós vamos para dentro das organizações, que se organizam essas formas de trabalho, deixa de se produzir de forma artesanal, literalmente, né? Cada dia de uma forma. Então, a criação dos processos industriais originou as estruturas organizacionais, e a partir da organização dessas estruturas, a gente começa a falar na sequência em tarefas administrativas. Então, os trabalhadores se organizam dentro de um determinado espaço, e essa produção vai gerar produtos, consequentemente, né? Nós estamos falando aqui claramente da escola clássica de administração, nós estamos falando aqui de Taylor, estamos falando aqui da organização já da produção, e isso no século XVIII, início do século XIX. E aí a gente precisa falar de como conceituar a organização, né? Então, como que era antes? Então, da definição de um perfil de habilidades para executores de tarefas, culminando na especialização das atividades profissionais, a gente tem, que é o que vocês têm na unidade 1 de vocês, um pouco da escola, da estrutura que traz a escola clássica, que traz as ideias de Taylor, de eficiência, de organização do trabalho, de nível de instrumentalização e racionalização do trabalho. Aos poucos eu vou voltar e vou falando mais detalhadamente sobre a racionalização do trabalho mais adiante. Mas essa evolução, essa organização do trabalho, ela passa pela necessidade de estruturação. E aí a gente poderia falar já que as estruturas organizacionais nesta época, eram consideradas como silos funcionais. Cada setor era um setor, e as tarefas eram executadas de forma específica e especializada. Então, são modelos que começaram a ser estudados no início do século XX, e esses modelos de eficiência, especialização, medição do processo, que são os característicos de Taylor, mais uma vez, né? Para intercalar, para passar de Taylor para Fayol, eu gostaria que vocês acompanhassem no slide 8, o inicial. Na década de 20 se começa a falar da qualidade centrada no inspetor, que é a análise do processo de produção por um controlador da qualidade, por exemplo. Então, isso é característico, por quê? Porque a busca da eficiência, a busca da racionalização era constante, era premente, e além disso existia essa fiscalização do trabalho. Quer dizer, para a gente falar em qualidade inserida no processo, essa qualidade não era cuidada ou controlada por cada um como é hoje. A qualidade tinha um inspetor, então era feita toda a produção, no final dessa produção alguém ia lá verificar o que estava produzido corretamente, e o que não estava ia para a sucata ou ia ser refeito, né? Um retrabalho.
Então, se a gente seguir nessa linha, nessa década de 20, surge a produção em massa, a necessidade de peças intercambiáveis, e isso falando da indústria bélica, por exemplo. Nessa época, como eu acabei de dizer, surge o inspetor ou o departamento de CQ, de controle de qualidade, e que tinha essa responsabilidade única de uma atuação corretiva, e não existia uma atuação preventiva, não se pensava em prevenir, em produzir corretamente desde a primeira vez. Só para ficar nessa linha da qualidade, existe um avanço significativo, sim, objetivando a qualidade, existiram perspectivas de gestão da qualidade que evolui até os dias de hoje, e os personagens principais, né? Eu coloco para vocês ali também a importância que teve, por exemplo, Juran, Deming, Feigenbaum, Ishikawa. Cada um traz um conjunto de conceitos e ferramentas que fazem com que essa produção que buscava a eficiência, ela se ordena, tem um enfoque muito grande, né? Ou seja, o enfoque dentro das organizações, a preocupação dentro das organizações era com essa produção desde essa década de 20, depois 30, 40, com a Segunda Guerra. Então, esse foco na produção e no controle de qualidade, que era uma exigência da indústria bélica inicialmente, e depois, mais para frente, com o Fordismo, vem com essa produção em massa, a preocupação em controlar, e isso buscando eficiência e eficácia. Então, não é o nosso ponto específico, mas é importante para a gente imaginar as organizações e imaginar como funcionava dentro de uma linha de produção, de uma área de produção, e como nesta sequência vão ser necessários, que é o que a gente precisa voltar a falar, a departamentalização, a divisão em funções, e aí nós vamos chegar a Fayol, né? Então, a gente começa a pensar na empresa ou organização. A gente estava falando de organização, mas as organizações, elas são até então, eu estou aqui pensando nessa década de 40, 50, vistas como unidades empresariais, né? Então, tem dois elementos lá no nosso slide 12 já, dois elementos essenciais: o patrimônio ou conjunto de valores econômicos, e uma pessoa ou entidade que possui e administra esse patrimônio. Isso caracteriza a organização como uma empresa. E desta forma, poderíamos classificar essas categorias como organizações de caráter econômico, propriamente dito, ou que objetivam produzir e negociar bens, serviços, materiais, obtendo sempre lucro nessa negociação. E também vamos ter, e eu vejo que isso é muito mais forte hoje do que esta década de 40, 50, as organizações de caráter social, que visam a prestação de serviços sem um sentido de lucro. E hoje nós temos organizações voltadas para o social, com essa preocupação no social, e que não necessariamente descartem a possibilidade de lucro. A gente vê, e poderíamos ir aí para as questões de responsabilidade social, de sustentabilidade, que são as organizações que estão preocupadas com o social, mas também mantêm a sua preocupação, o seu foco, não deixa de ser na consequência, né, do lucro. Também podemos classificar as organizações de acordo com as atividades. As que produzem bens, como as indústrias, as que produzem ou as que distribuem esses bens, estaríamos falando de empresas comerciais, e as que prestam serviços. As que produzem bens, né, produtoras de bens de capital, como organizações agrícolas, florestais, de caça, pesca, enfim, mineração, que se preocupam com a produção de materiais primários, né? Produtoras de bens de consumo, que vão
combinar transformação, beneficiar ou modificar essas matérias-primas iniciais, recebendo os produtos das produtoras e transformando em bens para o consumo, bens, produtos acabados. As organizações também podemos conceituá-las como entidades que criam valor para um determinado cliente. Então, essa criação de valor se chama fluxo de valor. E vocês têm no slide 16 o fluxo de valor como um conjunto de atividades, do início ao fim, que criam resultado para um cliente. E sua meta é satisfazer este cliente. Então, quando eu coloco isso, eu já estou querendo me aproximar da necessidade, ou passando para a evolução em outras escolas da administração, da necessidade de se incluir o cliente, quer dizer, essa produção em massa inicialmente não tinha uma preocupação com o cliente, mas a evolução das organizações, elas começam a se preocupar com as pessoas, né? Passando então, se a gente falar dessa departamentalização que passa por FAIOL, que passa pela estruturação, que é onde nós vamos nos deter daqui a pouco mais, passa pela, depois de FAIOL, Escola de Relações Humanas, né, a preocupação com os conflitos, a preocupação com a liderança, a preocupação com a motivação, e seguindo no livro de vocês, se já olharam, tem isso, as demais escolas, né, escola estruturalista, escola sistêmica. Quando a gente chega na escola de sistemas, né, vocês têm na página 16 de vocês, que tem a abordagem de sistemas, a gente consegue fazer a relação dessa escola com isto que eu estou falando aqui, que é essa necessidade que tem o cliente, que ele vai detonar a produção de um bem, um serviço, portanto, um processo que vai ser desenvolvido e vai resultar num produto. Esse produto, quando ele produz satisfação no cliente, quando ele atende às necessidades do cliente, a gente pode dizer que está agregando valor, é o que eu tenho aí um fluxo de valor. Então, as organizações têm essa função, né? Ou têm essa preocupação, ou pelo menos deveriam ter. No slide, a partir do slide 18, a gente começa a falar ali de empresas, que as empresas são vistas como um grande agrupamento de departamentos, a visão decorrente do paradigma de divisão do trabalho, então isto é lá dentro da ideia de Taylor e Fayol novamente, departamento com responsabilidade total por um processo de trabalho completo, quer dizer, quando cada um fica responsável por fazer o produto ou o serviço em si. Também está falando nessa departamentalização como gerenciamento, que é quase sempre voltado à estrutura organizacional, aos recursos e não aos resultados. Então, é a preocupação em si administrar os recursos que estão lá dentro, sem uma preocupação com que resultado ou que valor que vai estar agregando. E falando dessas organizações departamentais, que existe uma preocupação com a criação de barreiras interdepartamentais, ou seja, quando cada um está no seu silo, cada um está na sua caixinha, no seu quadrado, não existe uma inter-relação, não existe uma preocupação de um setor com o outro. É importante que isto seja destacado, por quê? Porque realmente nós precisamos evitar. E eu vejo que essa sempre foi assim uma classificação, uma preocupação da administração. No entanto, o que a gente precisa é fugir disso. Eu penso que as organizações já não estão mais, isto não de forma genérica, porque a gente consegue encontrar ainda nas nossas organizações, desde organizações extremamente tradicionais, clássicas como as ideias concebidas por Taylor, conseguimos encontrar organizações que estão departamentalizadas, cada uma cuidando do seu departamento, da sua parte, esta é a minha parte, e sem se preocupar com a demais,
Mas também encontramos já organizações que passaram por essa evolução das escolas de administração e estão preocupadas com o resultado, estão preocupadas com a satisfação do cliente, estão preocupadas com a satisfação dos colaboradores, quem está fazendo, quem está desenvolvendo, quem está preocupado ou está envolvido na produção do produto ou do serviço. Nós precisamos destacar a importância da organização que passa dessa ideia de feudo, de silo, de departamento para uma evolução. Então, a ideia de organização que sai das caixinhas e passa para a organização que trabalha em forma de processo. E a partir do processo é que nós precisamos a avaliar, ou verificar, ou analisar as organizações. Então, a ideia que eu vou seguir daqui para frente é dessa transição, ou a necessidade de que haja essa transição e que as organizações passem a ser tratadas ou analisadas como um processo. Então, a ideia de organização como processo aparece no final da década de 80, início da década de 90. E o objetivo principal era maximizar o valor para o cliente. A partir da página 22, do slide 22, a gente começa a destacar essa mudança então. As organizações passaram a fazer a sua estruturação não mais pelo agrupamento de atividades a serem executadas, mas sob o ponto de vista do cliente. Então, o foco da administração passou do fluxo de trabalho de áreas funcionais para processos de negócios ou processos empresariais da organização como um todo. Então, é importante esse destaque porque a gente sai da concepção, sai da ideia de caixinhas fechadas para a ideia da organização como um todo. Como se dá essa transição? Na década de 90, com o início da abordagem da gestão por processos, com prioridade no cliente final, em atendimento à necessidade do cliente. Nessa década de 90, há uma preocupação em que a qualidade seja vista como algo que o cliente perceba e como algo que deve ser feito ou bem feito desde a primeira vez. Então, principalmente no Brasil, nessa década de 90, a gente percebe um surto uma proliferação das normas ISO 9000, das organizações se voltando, se preocupando com a qualidade. Aqui tem um parênteses que seria a preocupação das normas ISO 9000 nessa década de 90 e elas voltam, de certa forma, para a formalização, estruturação, padronização que Taylor pensa. Então, essa preocupação com o cliente, ela aparece, mas a formalização e padronização volta a ser um pouco, ou muito, taylorista. Então, tem uma mescla aqui. Tem a preocupação com o processo como um todo, em melhoria do processo, mas também aparece claramente um retorno à escola clássica. Outra prioridade dessa transição, dessa década de 90, é o trabalho em equipe, e isto se estende à primeira década de 2000 até agora. A preocupação com a cooperação, a gente consegue ver claramente quando as empresas trabalham com essa preocupação de cooperação e não de concorrência interna dentro do ambiente de trabalho, e uma preocupação com a responsabilidade que cada um tem com a sua parte, cada um tem com a sua tarefa. Então, cada um faz bem a sua parte, mas sua preocupação de passar isso bem feito para o próximo, de cooperar com o próximo, que é o seu cliente interno inicialmente. Cliente interno, cliente externo também é uma nomenclatura usada lá nessa década de 90, quando se fala em qualidade total. Então, a gente pode dizer que para alcançar este objetivo, a gestão por processos atua principalmente na redução de interferência e perdas entre áreas e níveis hierárquicos, porque se nota nesse período aqui
a redução de perdas, e perdas não só de produtos, né, de refazer um produto, porque a qualidade começa a ser verificada desde o início do processo, desde a entrada da matéria-prima, durante todo o processo, em passar uma atividade bem feita, totalmente resolvida, correta, para o próximo, para o colega, e isso também se foi claro, né, nessa década de 90, o que se chamou de downsizing, que foi a redução dos níveis hierárquicos. Essa redução dos níveis hierárquicos foi um fenômeno que eu não sei se estendeu, eu acredito que não estendeu muito, ele não chegou fortemente no Brasil, que foi também a reengenharia. E isso não durou muito tempo, mas teve, né, as consequências foram drásticas. O nível gerencial, nesse achatamento da pirâmide, foi um nível que mais sofreu, que mais saiu. Os técnicos, quem sabia fazer bem o produto, foi promovido e muitas empresas foram achatadas, foram reduzidos esses níveis hierárquicos.